Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Ser Igreja. Hoje eu quero falar sobre aceitação ou entrega. Existe uma grande diferença entre aceitar Jesus na sua vida e entregar sua vida nas mãos dele. São dois compromissos bem diferentes e muitos cristãos não conseguem perceber essa diferença. Me lembro o que acontece na Índia. Lá é muito comum as pessoas aceitarem de bom grado qualquer novo Deus que é apresentado a elas. Então, quando você fala de Jesus e da salvação que ele oferece, as pessoas aceitam sem nenhum problema. Mas aceitam Jesus apenas como mais um Deus a ser adorado e não como o único Deus verdadeiro. Inclusive, é muito comum encontrar nas residências da Índia uma pequena casinha de deuses, como um daqueles oratórios católicos que tem uma imagem de um santo dentro, só que lá eles colocam todas as imagens de todos os deuses que adoram e aí acendem incenso para todos de uma vez, rezam para todos ao mesmo tempo, na esperança que algum funcione. Só que isso não é reconhecer nem aceitar Jesus como Salvador. Ele não é só mais uma opção para você se salvar. Ele é o único que pode salvar, a única opção verdadeira. Lá atrás, na época de Moisés, quando Deus deu a ele os 10 mandamentos da lei, o primeiro mandamento já era, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Deus já tinha deixado bem claro para o povo que ele era o único Deus verdadeiro. E o próprio Jesus disse de si mesmo, lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que leva a Deus. Todos os outros vão te levar para outro lugar, bem longe de Deus. E é muito importante observar também que nesse versículo Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele explicou isso também em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus falava de Deus, ele estava falando de si mesmo. É o mistério da Trindade que o ser humano não pode entender. Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Mas voltando ao nosso tema, mesmo quando você aceita Jesus como seu Salvador, como Filho do único Deus verdadeiro, ainda assim você pode decidir se vai ter com ele um relacionamento superficial ou se vai se entregar de corpo e alma. Como Moisés clamou a todo o povo lá em Deuteronômio 6, 4 e 5, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus citou isso lá em Mateus 22, 37. Você pode escolher amar a Deus de todo o seu coração ou de meio coração. Pode escolher entregar a Ele toda a sua alma ou dividir ela com o resto do mundo. Pode se dedicar a Deus com todas as suas forças ou pode dar para ele só 1 hora por semana na missa. O nível de submissão e compromisso, cada um é que define o seu. Mas aí é claro que você vai colher o tanto que você planta. Como aquela analogia que eu já fiz aqui algumas vezes, falando sobre o seu crescimento espiritual, o tanto que você se alimenta é o tanto que você cresce, fisicamente e espiritualmente. Um bebê precisa se alimentar para crescer. E você espiritualmente também. Se a sua alimentação espiritual for fraca, você não cresce. Ou fica atrofiado espiritualmente, desnutrido. Eu estava pensando nisso outro dia, me lembrei que é bem parecido com o que aconteceu com o leite. Antigamente, na década de 60, 70, eu me lembro muito bem que existia um leite bem mais forte e mais saudável do que o que existe hoje. Nos anos 60, o leiteiro entregava o leite na porta de casa, em garrafas de vidro, leite puro, direto da vaca. Esse leite de saquinho que hoje ainda encontramos nas padarias, antigamente era chamado de leite tipo C. Era o mais ralo e mais fraco. Depois dos anos 70,
Ainda tinha o leite tipo B e o leite tipo A, todos pasteurizados, prontos para consumo. Você comprava o saquinho, chegava em casa e ainda fervia, era forte, puro. Eu não sei aqui quem já experimentou tomar leite direto da vaca, eu já tomei. Você vai lá no curral na hora que o leite é tirado e enche o copo debaixo da vaca, sai quentinho. É puro, muito saudável. Mas aí, com o passar do tempo, as indústrias foram enfraquecendo o leite, o tipo A sumiu, depois o tipo B sumiu também, e aí apareceram os leites de caixinha, longa vida, cheio de químico. As pessoas foram se acostumando com aquela bebida derivada da lactose, e o que era para ser um leite foi ficando cada vez mais adulterado, até que hoje em dia muita gente nem pode mais beber o leite verdadeiro. Desenvolveram intolerância à lactose. Ah, mas o que isso tem a ver com Jesus? Tem tudo a ver. A mensagem do Evangelho, a convicção do cristão, o compromisso com o seu Salvador foi da mesma maneira sendo adulterado como leite. Só que no caso do compromisso cristão, esse processo demorou muito mais tempo. No tempo de Jesus, ele chamava os apóstolos para deixarem tudo o que tinham e segui-lo. Mateus 19, 21, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, então vem e me siga. E depois que Jesus ressuscitou, foi levado ao céu, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, eles começaram a pregar cheio de fogo e de poder. Todas as pessoas que se convertiam largavam tudo e se juntavam a eles. Atos 2, 44, 45, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. O nível de entrega a Deus era tanto que as pessoas simplesmente deixaram de se importar com seus bens materiais. Eu sei que isso tudo hoje em dia parece uma utopia maluca, uma viagem de comunidade hippie, mas essa foi a realidade dos cristãos da igreja primitiva. O compromisso deles era o mais real e verdadeiro que existia. Tá certo que nós hoje vivemos em outros tempos, tempos muito mais difíceis, muito mais complicados, mas o nosso Deus não mudou, e nem Jesus mudou. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, mas não tem jeito de eu viver como os apóstolos. Tudo bem, mas também não precisa colocar Jesus no último lugar da sua lista de prioridades. Porque normalmente é lá que ele se encontra na vida de muitos cristãos. E é por isso que hoje nós não vemos mais milagres como antigamente. Porque os milagres eram a manifestação de Deus, confirmando o testemunho dos discípulos, como diz lá em Atos 14, 3. Mas se não existem discípulos comprometidos, dando testemunho, Deus não confirma com milagres. Gente, é claro que Deus chamou cada um para uma coisa. Já falei disso na minha analogia da caixa de ferramentas. Se Deus te chamou para ser um serrote, não tente ser um martelo e ficar pregando. Mas o seu compromisso com Deus e o seu nível de entrega tem que ser de acordo com o que Ele te chamou para fazer. O meu apelo nessa live é para você não se acostumar a ter um relacionamento com Deus superficial, que nem o leite bem ralinho, só aquela solução que lembra a lactose. Você tem que beber direto de Deus, como Pedro escreveu em 1 de Pedro 2:2, desejem ardentemente como bebês recém-nascidos o puro leite espiritual da palavra, para irem crescendo com Ele. Não fique acostumado a ter pouco de Deus na sua vida, a pensar pouco nele, considerar pouco o que Ele pensa quando você vai tomar suas decisões, sejam decisões profissionais, pessoais ou espirituais. Jesus quer fazer parte da sua vida. E Ele não quer só um pouquinho, Ele quer tudo. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas se acostumou com um Jesus tipo C, aquela mistura rala da mensagem agradável, que não incomoda e não te cobra nada.
Alguns ficaram tão afastados que desenvolveram intolerância a Deus. São cristãos, mas não gostam de ficar ouvindo a mensagem do Evangelho. Se escutar muito de Jesus dá dor de barriga, se ouvir um sermão um pouco mais forte, ficam com diarreia espiritual. Aí fica muito mais difícil de Deus poder ter uma conexão viva com você, falar na sua mente, falar no seu coração. Ele não consegue trabalhar na sua vida, moldar a sua personalidade. Se você não se entregar na mão dele, não tem como ele te moldar para te transformar naquilo que ele quer que você seja. Lembram daquela analogia do oleiro e do barro? Está lá no Antigo Testamento. Deus mandou o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro, porque lá ele iria receber uma mensagem de Deus. Jeremias 18, 2-6. Fui até a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Então o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe pareceu. Então o Senhor me disse: eu não posso fazer com vocês como o oleiro fez, pois como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Quer dizer, Deus quer te moldar, mas para Ele poder trabalhar na sua vida, você precisa estar nas mãos dEle. Você precisa se submeter a Ele, senão não tem como Ele te moldar. Se você é como um pedaço de barro seco e duro, muito provavelmente Deus vai te deixar de lado e não vai poder trabalhar na sua vida e nem fazer de você o que Ele gostaria. É por isso também que muitas vezes Deus traz momentos difíceis na nossa vida, momentos que nos fazem derramar muitas lágrimas, porque Ele espera que talvez essas lágrimas possam amaciar o nosso barro seco e duro. E assim Ele vai poder tentar mais uma vez nos moldar. Só que Ele nunca força ninguém. Se ao invés de derramar as suas lágrimas nos momentos duros, se você resolver endurecer o seu coração e se revoltar contra Deus, se você resolver se fechar e não permitir que Ele trabalhe na sua vida, então Ele não vai trabalhar. E aí você vai se afastar cada vez mais, vai ficar cada vez mais intolerante. Mesmo sendo um cristão e estando salvo, você vai passar a vida longe daquele que quer você bem perto. Aí, só depois, quando você chegar lá no céu, Deus vai te mostrar tudo o que Ele tinha planejado para você, mas que não pôde fazer porque você não permitiu. Aí as suas lágrimas vão ser derramadas de verdade. E Apocalipse 21, 4. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele vai confortar o seu coração e te assegurar que mesmo você tendo sido cabeça dura toda a vida, ainda assim Ele te ama e está feliz de ter você em casa. Mas provavelmente você vai passar a eternidade com aquela cara de: nossa, devia ter feito muito melhor. A escolha do seu compromisso com Deus é sua. Não é minha, não é de Deus. Ele te deu a livre escolha para tudo. Para aceitá-lo como o único Deus verdadeiro, receber Jesus, para se submeter a Ele, para deixar Ele fazer com você o que Ele quiser. Você que tem que escolher se vai deixar Ele te moldar e te transformar naquela pessoa que Ele quer que você seja para toda a eternidade ao lado dEle, ou não. Se você permitir, eu te garanto que você vai ficar muito surpreso com o que Deus pode fazer com você, por você e através de você. Porque não existe limite para o que Deus pode fazer com uma pessoa que é submissa a Ele. Muita gente pode achar isso tudo muito bobo, careta, ultrapassado, igrejeiro, fantasioso, fanático, seja lá o que for. Mas pelo pouco que eu já me submeti a Deus, pelas poucas vezes que eu deixei Ele agir na minha vida de verdade, e pelo que eu já vi Ele fazendo, eu posso te garantir que você vai ficar muito, muito, muito surpreso.
e não vai se arrepender, muito menos se decepcionar. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos ser possível, de acordo com o seu poder agindo em nós. Se nós nos submetermos, claro. Se você deixar ele agir, ele vai fazer muito mais do que você pensa ser possível. E eu espero que você deixe. Experimente se submeter a Deus um pouco mais cada dia. Experimente se entregar um pouco mais cada dia, se render um pouco mais, se esforçar um pouco mais, obedecer, seguir. Quando não conseguir, não fique em condenação porque não conseguiu. Mas sempre tente. E eu tenho certeza que você vai se surpreender quando se submeter. Eu sei porque eu já me surpreendi muitas vezes. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.